Então, o que a gente precisa entender do jogo? Que o jogo de pôquer, né, no caso No Limit Hold'em, ele é dividido em duas partes, pré-flop e pós-flop. Para que você seja um bom jogador de pôquer, você precisa jogar bem essas duas questões aqui. O seu pré-flop tem que ser bom e o seu pós-flop também tem que ser bom. Mas como é que eu vou conseguir ser bom de pós-flop, sendo que o meu pré-flop é ruim? O que que é um pré-flop ruim? É você jogar com as mãos erradas, dar call com mãos erradas, entrar de limp, por exemplo, no momento que não deveria entrar de limp. Isso é um pré-flop ruim. Toda vez que você jogar mal pré-flop, o seu pós-flop sempre vai ser mais difícil. Então, como fazer o possível para que meu pré-flop seja o melhor possível? Não quer dizer que nós vamos conseguir ser perfeito o tempo todo, mas nós vamos conseguir diminuir bastante erros que os meus adversários, que a gente vai chamar de field, né? O field vai estar cometendo e eu posso estar cometendo bem menos do que eles. Observa que eu mal estou falando das cartas. As cartas é um fator que vai importar, mas não tanto quanto as nossas estratégias. Então, ter uma boa estratégia pré-flop vai facilitar demais o meu pós-flop. Maneira de estudar o pré-flop. Vem aqui, abre o GTO Wizard, que aqui tá de graça. Aqui no GTO Wizard, para quem não souber mexer, é bem simples. Ó, nós temos essa parte aqui que é o change, né? Que no caso vai estar aí para vocês mudar. Vocês clicam aqui. Aqui nós temos 4 modalidades, né? Nós temos o cash, que é o cash game, o MTT, o spin go e o HU. E aqui do lado, ó, nós temos a faixa de stack. Aqui nessa região se é um formato heads up, XPV. O que é XPV? É quando a gente está jogando por fichas. A gente não está jogando por ICM, que no caso a gente estaria jogando por dinheiro. E aqui se tem limp ou não. E aqui é pré-flop incluso ou pré-flop, somente pré-flop, tá? Mas como tem um cadeado, onde tiver esse cadeado é porque tá trancado. Não importa também pra gente, tá certo? Até o momento vamos generalizar tudo aqui no 8max mesmo. Hoje em dia a maioria dos torneios são 8max ou 6max. E vai ter os torneios Hyper, os torneios Turbo, os torneios regular, né? Deep Stack e por aí vai. Mas a princípio o GTA Wizard você vai configurar aqui e eu quero estudar com 25BB. Então, aqui ele já me mostra aqui do lado as ações. Se eu clicar no call, no raise, no all-in, né, que é essa última aqui, que é a roxa, eu já tenho todo o range que eu poderia estar jogando. Então, com 25BB por XPV, eu poderia estar jogando o meu Asi 5 off, eu poderia estar jogando o Asi 7 e por aí vai. Se eu mudar isso daqui, tirar de 25BB, né, e deixar aqui com 60 Big Blinds, ó, nós já podemos perceber que eu já não tenho mais a opção do all-in, tá vendo? A parte roxa já sumiu. Do botão, o que eu poderia dar raise para 2.3 Big Blinds seria 55% do baralho, que é todas essas mãos em laranja aqui. E aqui seriam as mãos que eu iria foldar. Basta dar um clique aqui, clicou de volta, some. E aqui, dentro de cada retângulo, nós temos as ações. Então, eu quero que o botão folda. Se eu clicar aqui, o botão vai foldar e a ação vai ficar isolada no Small Blind. Se eu quiser que o botão abre raise, eu venho aqui, clico um raise no botão e agora a ação é do Small Blind versus aquele raise do botão. Aqui do lado, ó, nós temos aqui as ações, né? Então, o overview, que ele vai me dar aqui o stack do botão aqui em cima. Aqui o small blind deveria tribetar com 50 big blinds todas essas mãos. E ele deveria dar call com todas essas. Eu posso ver as duas juntas. E aqui é tudo em azul, é tudo o que ele deveria estar foldando. Então, entendendo isso daqui, agora nós podemos partir. O que a gente pode entender de pré-flop, né? Pré-flop, nós vamos ter duas situações. Então, quando nós somos o primeiro a falar, é quando alguém antes da gente foldou e agora nós somos o primeiro a falar, porque toda pessoa que foldar, essa pessoa não participa mais daquela mão, ela não tá mais no jogo. Se alguém abriu antes da gente, ou limpou que seja, agora nós somos o segundo a falar. E a gente pode ser o cara do TG também, que é o primeiro a falar. Então, quais as decisões desse cara? Quais mãos que esse cara tem que jogar? Então, se a gente olhar aqui, 60 Big Blinds, o cara do TG, quais mãos que esse cara quer jogar? Eu vou deixar somente as mãos que querem jogar. Nós queremos jogar com todas essas mãos aqui. Quando a mão, tipo esse dama valete, tem um quadradinho a menos aqui, ele não tá completo, não tá cheio igual o dama 9 aqui, quer dizer que a gente não vai jogar frequentemente essa mão. A gente vai escolher uma forma de não jogar 100% dos nossos damas valetes aqui, tá bom? Nós vamos deixar ele foldar mais do que jogar. E aqui a gente tem os all-ins e pode ver que o dama valete ele folda mais do que abre reis. Já o dama 9, suitor tá jogando mais. E a gente vai ter situações pré-flop de quando alguém já abriu. Nessas situações de segundo a falar, então nós vamos ter três situações quando nós somos o segundo a falar. O call, o tribet
e o squeeze. E quando a gente é o primeiro a falar, nós temos o call, que a gente chama também de limp, né? Ou raise, o raise, e nós temos o all-in. Dentro do raise, nós vamos ter o mini raise, ou o raise 3x, 4x e etc. Geralmente nós vamos fazer mini raise aqui. E o all-in aqui vai ser todas as fichas, a gente pode chamar isso aqui de push também. Então, entendendo isso daqui, para que vocês saibam exatamente o que fazer com a mão inicial de vocês. Eu peguei uma mão, eu tenho que saber se essa mão vai jogar e de que forma que ela vai jogar. Ela vai jogar de call, de raise, de all-in, entendeu? Ela vai jogar de, se eu sou o segundo a falar de call, ela vai jogar de tribet ou ela vai jogar de squeeze. Qual a diferença do tribet para o squeeze? O tribet é quando é duas pessoas envolvidas, né? Então, aqui nesse caso aqui, ó, o TG abre 2.3, o UTG mais 1, ele tem o tribet com essas mãos aqui, ó. Ele tá pegando aqui, ó, 4.3% do range dele e fazendo uma tribet. Isso aqui é uma tribet. Mas e se o TG1 desse call? Quando ele dá call, o próximo agora, que é o low jack, ele também tem uma tribet. Só que agora, como tem uma ação de raise e outra ação de call, agora esse tribet a gente vai chamar ele de squeeze, certo? Então vai ser esse aqui, ó, squeeze. Já não é mais tribet. O tribet quando tem você e uma pessoa. Ou, por exemplo, eu abri e a outra pessoa reaumentou. Eu aumentei e ela reaumentou. Isso aí é uma tribet, tá certo? Depois, quando tem várias pessoas, um abriu, tomou vários calls, ou mais de um call, né? Ou um call que seja, aquele tribet a gente vai chamar de squeeze. Fora isso daqui, sobre o pré-flop, a gente precisa falar de outra coisa que é muito importante no poker. Pot odds. Eu vou simplificar a maneira de pot odds para vocês, para que fique mais fácil vocês entenderem. É o valor a pagar dividido pelo pot final. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, digamos que o pot tem 100 fichas, tá? Vou colocar um Czinho aqui de 100 fichas. O bet do vilão, 50 fichas. Qual que é a minha pot odds aqui? Então, qual que é o valor que eu tenho que pagar? 50 fichas. Qual o pot final? Se o pot tem 100 fichas, o vilão betou 50, então quer dizer que agora o pot já tem 150. Com o meu call, vai ficar em 200. Eu tenho que pagar 50 fichas para um pot final de 200. A pot odds é extremamente importante, porque para que a gente tenha jogadas lucrativas, as nossas odds, ou seja, as nossas chances de ganhar, tem que ser melhor do que as nossas pot odds. Qual que é a minha pot odds aqui? Vai ser igual a 50 dividido por 200. Eu tenho que pagar 50 para um pot final de 200. Então, faz na calculadora, 50 dividido por 200, eu tenho 0,25. Eu já sei que isso daqui vai ser igual a 25%. Agora, qual outra coisa que a gente precisa entender? O que é odds? Odds, a gente pode falar que é a minha chance de ganhar. Nessa mesma situação, o vilão betou 50, e esse 50 aqui, a gente pode falar que é um all-in do vilão. Num pote de 100, tem que pagar 50, num pote final de 200, que vai dar 25%. Agora, qual que é a minha odds? Digamos que eu tenho aqui um draw médio fraco. Eu tenho aqui um open-ended straight draw. Isso aqui é o mesmo que duas pontas. Quantos outs nós temos com duas pontas? Para straight, né? Para sequência. Então, open-ended, aqui ó, entrada e saída, straight draw, tá certo? Double gutter também pode ser considerado um open-ended, porque o double gutter vai ter 8 outs. Agora, o vilão foi de all-in. Só que eu não falei para vocês, nessa situação, se a gente está no flop, no turn ou no river. Se tá no river, esses 8 altos já morreu, não vai bater mais altos mais. Então eu só vou pagar, eu tenho que estar certo que o vilão tá blefando ou não. Se eu estou no turn, esses 8 altos aqui, eu vou multiplicar por 2, porque eu estou no turn e eu ainda preciso ver o river. Todas as vezes que eu estou no turn e eu vou pro river, eu vou pegar o número de altos, turn para o river, nós vamos fazer isso daqui, vou pegar o número de altos e vou multiplicar por 2. E se eu estiver no flop para o river, agora o meu número de altos vai ser multiplicado por 4. Então esses 8 altos aqui, se for do turn para o river, eu vou multiplicar por 2. Ah, mas e se fosse do flop para o turn? Aí não é só uma street que a gente vai ver? Essa aposta do vilão, eu vou ver quantas streets. Se for duas streets, eu sempre vou multiplicar por 4. Streets, a gente chama flop, turn e river, a gente vai chamando de streets. Então, se for do flop para o river, eu vou ver duas streets por um valor de 50 fichas. Então, eu vou multiplicar por 4. Se for do flop para o turn, eu só vou ver uma street. Então, eu vou multiplicar por 2. Se for do turn para o river, eu vou multiplicar por 2 novamente. E agora eu preciso saber se o meu call é bom com esse open-ended ou não. Então, vamos fazer um pequeno cálculo aqui. Eu já sei que eu preciso de 25%. Então, quais as minhas odds aqui? Vamos pegar esses dois aqui como exemplo. Turn para o river. Eu tenho 8 outs. 8 é número de outs multiplicado por 2, 16%. As suas odds tem que ser melhor do que a nossa pot odds. Então, eu posso fazer uma advertência aqui. Todas as vezes que as minhas odds for maior que minhas pot odds, é sempre call. Ou seja, se você vai apostar no futebol, as suas chances
chances de ganhar é maior do que o investimento que você está tendo, do que a pot odds que você está recebendo ali, você deve sempre apostar. No poker da mesma forma. Então aqui, nesse caso, as minhas chances de ganhar é 16%, chegando somente do turn para o river. Eu devo dar call com essa pot odds de 25%? Então essa aposta, por mais que eu ganhe algumas vezes, no longo prazo eu vou sempre perder dinheiro, porque ela não tem um break-even. O break-even dela, para que eu não perca nem ganhe dinheiro, eu deveria estar ganhando aqui pelo menos os 25%. Eu estaria empatado no 0 a 0. Então no primeiro cenário, essa mão aqui, ela é um fold. E se fosse no flop? O vilão dá all-in no flop e a gente vai do flop para o river. Nós vamos ver duas streets, só que agora eu vou multiplicar por 4. Então eu vou pegar a mesma coisa, ó, 8 multiplicado por 4 vai ser 4 vezes 8 dá 32, 32%. E agora, o valor investido, meu risco e retorno é de 25%. Só que agora eu tenho uma odds de 32%. Então é um easy call. Quando ele tem as e rei, as e dama, rei dama, etc. Quando ele tem os pares menor, inverte. Então a gente sempre vai procurar jogar contra o range. Por isso que é importante a gente entender a relação entre pot odds e odds, né? Saber essa diferença, o quanto eu estou investindo do pot, para quantas streets eu preciso ver. Por que que o software está fazendo isso daqui e está falando que é para mim foldar? É porque o software já fez todo esse cálculo aqui para nós. Ó. Então agora, se a gente olhar aqui, ó, a pot odds, ó, nós temos aqui 37% de pot odds. O pot está parado em 38,8. Quais as mãos que eu devo dar call? Observa que o rei 10, ó, que o botão estava tribetando, pegar as mãos exatamente aqui, ó. Tribetou um monte de mãos. Mas quando ele toma um all-in na cara, ele tem que foldar tudo isso daqui, ó. Ele tem que foldar as e dama, etc e tal. Então, quais as mãos que o TG1 está jogando de all-in contra mim? Observa que no GTO tem um as e 5, um as e 4 suited aqui. Na prática, eu devo fazer isso daqui? Contra o field, como vocês vão jogar muito baratinho, não tem necessidade de vocês estarem se preocupando em estar mandando aqui o as e 4, as e 5, nem nada não. Só joga o range puro aqui que vocês jogariam somente e pronto. Então, voltando aqui, vamos ver se isso daqui é verdade, né? O as e dama aqui a gente não está dando all-in, então seria 10, 10 mais. Observa que 10, 10 vala vala não é 100%. E agora eu quero saber se o as e dama off, que eu tribetei lá, se esse as e dama ganha os meus 37%, ó. Tá vendo aqui, ó? 30, quase 38%. Bom, as e dama aqui, ó, só tá ganhando 30%. Então, ou seja, o software, o GTO Wizard já me poupou todo esse trabalho aqui. Eu não preciso fazer nada disso. Eu só preciso entender. Será que o meu adversário tá jogando realmente essas mãos aqui de all-in contra mim? Aí vai de conhecer o field. Como o field tem muita dificuldade em estar mandando o as e 4, as e 5 aqui, então eu não preciso me prender a isso. Eu só preciso entender aqui. Por que que a gente tem que entender isso daqui? Se caso você fizer um tribet, você tiver comitado ao pote, você vai ficar em dúvida se você deveria pagar ou não. A melhor maneira de sanar essa dúvida é saber qual que é o range do seu adversário e colocar a sua mão versus aquele range, de acordo com a pot odds que você está recebendo. Se eu tenho que pagar 10 big blinds para um pote final de 60, ó, 10 dividido por 60, eu tenho que ganhar essa mão 17% das vezes. Bom, esse as e dama aqui, ó, contra este range aqui, já tá ganhando 30%. Então, as e dama já sei que é easy call, tá? Ah, mas e se eu tenho aqui o valete 10 suited? Ó, valete 10 suited também é. Por quê? Porque a minha pot odds é muito baixa. O dinheiro que eu preciso investir é muito pouco para um pote gigantesco. Entendemos isso daqui. Agora eu vou passar para vocês sobre estratégias, né? Qual estratégia que eu devo usar em early game e late game? O que é o early game? É o começo do jogo, onde os blinds são muito baratos. Todas as fichas que eu perder, elas valem mais do que as que eu ganhar. Então, no começo do jogo, eu acabei de entrar no torneio, ele iniciou agora. Os blinds estão bem baratinho, até 10, 20. Não compensa eu ficar tribetando light, eu ficar dando raise com mãos especulativas, mãos duvidosas. A gente chama de mãos marginais, porque elas estão na borda do nosso range de open. Eu ficar explorando ali os meus adversários. Não vai adiantar eu ficar fazendo isso. Esse software aqui, o Poker Strategy, fazer cálculo aqui de range, pot odds e tal, não pode jogar em site algum com ele aberto. Se o site descobrir ou tiver uma denúncia, alguma coisa assim, pode ter banimento da conta. É ilegal isso daqui. Então, isso daqui a gente só vai usar para poder estudar. A gente precisa entender. Outra coisa, GTO Wizard. Não adianta abrir o GTO Wizard e achar que vai virar o rei do poker e vou ficar aqui sabendo as mãos certas de jogar nem nada. O jogo de poker, pessoal, é adaptação. Aqui é a teoria. Isso daqui é as mãos que matematicamente fazem mais sentido de se jogar, que são lucrativas. Você tem que saber se a sua mesa todo mundo é pagador, se todo mundo folda fácil ou não. Vai ter momentos que todo mundo vai ficar pagando. Então, por isso que no early game, adianta eu ficar fazendo tribet light aqui no early game? Não adianta.
O pessoal não vai foldar. Se ele cair do torneio, ele volta, ele dá reentrada. Então, ele não tá nem aí, ele não quer nem saber, ele quer jogar, tá certo? Então não adianta eu ficar dando all-in, nem nada, inventando coisa aqui. Eu vou jogar um jogo mais sólido. No late game agora as coisas mudam de figura, porque no late game nós provavelmente já estaremos no dinheiro, ou muito próximo do dinheiro. Então no late game, agora sim, eu já posso fazer muitas 3-bets light, eu posso jogar um pré-flop bem mais agressivo, porque os meus adversários vai abrir e deixar dinheiro no pote. Então eles vão foldar bastante para mim. Não adianta eu querer fazer isso contra jogadores que estão maior que eu em ficha, porque eles vão conseguir defender mais, para eles é mais barato. E por que eu não falei do mid game, né, do meio do jogo? Porque o mid game, ele é uma transição do early game para o late game. Como que é a estratégia geral, de uma maneira mais simples, o que fazer no early game? Então, jogar mais sólido. E agora no late game, final de jogo, né, para reta final, mesa final, semifinal e tal, nós já devemos jogar mais agressivo. E agora eu vou falar sobre como que a gente deve se adaptar a cada tipo de adversário. O que nós não devemos fazer em momento algum aqui é jogar de limp pré-flop. O que é o limp? É o dar o call. Esse jogador do TG aqui, ó, pode ver que ele não tem call, ó. Ele não tem limp, né? O verdinho, ó. Quando ele abre raise, o próximo agora, ele tem call. Isso aqui não é limp. Limp é pagar o valor do blind. O blind, ele pagou 100 fichas pré-flop, isso é o pré-flop. Para eu me adaptar aos adversários, primeiro eu tenho que saber o que é o correto. Todo mundo fala assim, eu vou jogar exploitativamente. Mas como é que você está explorando, sendo que você talvez não sabe o que é o correto? O correto tá aqui no GTO, para essa situação de 8 max, 30 blinds. Esse aqui é o correto. E entregou esses resultados aqui para nós. Por que que isso aqui não se aplica 100% nas mesas que eu estou jogando? Se vocês observarem, tá vendo aqui a win 30 blinds? Aqui, ó, se vocês olharem aqui nessa mesinha aqui do lado, ó, todo mundo tem 30 blinds, ó. No jogo de poker, quando você tá na mesa, você não tá jogando todo mundo com 30 blinds. Às vezes você tem 100 e o restante tem 30 blinds. Então, ou seja, por você ter 100 ou 200 blinds, você está jogando por um stack efetivo de 30 blinds. O máximo de fichas que pode ir no pote é apenas 30 blinds. Eu tenho 100, mas só vai 30 blinds, porque os meus adversários só têm 30 blinds. Agora, o que vai acontecer? Às vezes eu tenho 100, o botão tem 30 e o Big Blind tem 15. Se eu abrir raise e o botão foldar, chegou no Big Blind, agora eu estou jogando por 15 blinds efetiva. A gente vai chamar de stack efetivo. Maior stack possível que pode ir para dentro do pote. E agora, como que eu vou me adaptar a cada tipo de adversário? Vai ter os perfis, né? O perfil que é mais call station, o perfil que é mais agressivo. Tem o vilão agressivo, que ele é muito agressivo pré-flop, mas quando bate o flop, ele se torna muito passivo. É o que a gente às vezes chama de face-up. Como que eu devo jogar? Eu devo jogar de forma que meu adversário não consiga ter leitura fácil do meu jogo. Ele não consiga saber se eu sou agressivo, se eu sou passivo, se eu acertei ou se eu não acertei. Então a gente acaba mascarando isso daí através de apostas, de aumentos e etc e tal. Um exemplo aqui de adaptação, vamos mudar aqui para 50 blinds para ficar mais confortável os stacks. Vamos deixar aqui o UTG foldando, né? Aqui a gente pode colocar na mesinha. Então vamos pegar aqui o cutoff dando open raise de 2.3. O botão vai querer tribetar bastante o cutoff, ao tanto de mão que o botão está tribetando o cutoff. Agora, vamos dizer que o small e o big vai foldar, voltou a ação entre o cutoff e o botão. O cutoff, ele quer jogar 9% das suas mãos de mais um raise aqui, que seria essas mãos aqui, ó, e 12% ele quer jogar em all-in direto. E agora, 42% das mãos dele que ele abriu, ele quer jogar de call, que é tudo isso aqui que está em verde. Vamos focar nas mãos que o cutoff está abrindo e foldando. Ó, o cutoff abriu isso daqui, voltou para ele, e ele está foldando isso daqui. O que eu posso adaptar? Observa que ele está foldando rei 3, rei 2 suited, ele está foldando dama 7 suited, ele está foldando rei 10 off, dama 10 off, valete 10 off, ele está foldando asa 9 off. Isso aqui é na teoria, 50 blinds, o cutoff abriu, o cutoff aqui deu o open raise, o botão tribetou para 6.9, todo mundo foldou e voltou para o cutoff. Então o cutoff deveria foldar 37%. Ó, ele está abrindo 38% do baralho. Quando volta para ele, ele folda 37%, ou vamos arredondar 40% e está foldando. Então tem duas adaptações que eu posso fazer aqui. Se o meu adversário foldar mais que 40%, o que vocês acham que eu devo fazer com o meu tribet? Mais tribet, ok? No botão aqui, ó, essas mãos que eu tenho aqui, 10% de tribet, eu quero começar a tribetar principalmente as mãos que são bordas, né? As mãos que são piores. Eu quero tribetar mais mãos dessas aqui, porque meu adversário vai foldar bastante. Ele tá foldando muito, então eu quero pegar mãos, às vezes até mãos aqui, ó, que tá além, né? Tipo, dama 6 suited, ó. Eu quero pegar as bordas do meu range, do botão, e quero fazer mais tribet. Por quê? Eu vou ganhar dinheiro sem mostrar as cartas. Eu não preciso acertar o board, eu não preciso fazer flush, não preciso trincar, não preciso fazer nada. Eu só vou
fazer o meu adversário foldar mais. E se o meu adversário, ele não folda para tribet, toda vez que eu abro, ele deveria foldar 40%. Só que ele folda ali, no máximo, ali uns 10%. Então, eu vou considerar que ele não folda para tribet. Se ele não folda para tribet, eu devo continuar tribetando esse cara com essas mesmas mãos aqui? Agora, eu já tenho que pegar algumas mãos que eu estava fletando. Eu estava fletando esse tanto de mãos fortes, mas o meu adversário não folda. Se ele não folda, obviamente ele vai estar me pagando com mãos dominadas. Eu tribeto o rei-dama, ele não vai foldar um 10, um dama 10, um dama 9. Então, eu tenho que mudar a composição do meu range de tribete. Eu tenho que começar a pegar essas mãos que eu estaria fletando e tribetar mais mãos fortes. É o que a gente vai chamar de range linear, né? O meu range aqui, ó, esse range, ele é polarizado, porque ele tem as mãos fortes e ele tem as mãos fracas. A gente tem o range do meio, né, que é o verde aqui, ó, que é as mãos medianas. Essas mãos médias eu estaria fletando antes, mas agora não. Como elas dominam o range que o meu adversário me paga, eu tenho que começar a colocar elas para tribete e abortar essas mãos fortes, essas mãos fracas aqui, não tribetar mais essas mãos fracas, tá certo? Partir para um range mais linear. Então, em cima dessas duas situações, eu criei dois cenários de explorar o meu adversário. Ah, mas e se o adversário é um regular bom e bem ajustado? Agora, contra esse regular, eu quero estar mais próximo disso daqui, da teoria. Eu quero dar call e tribet mais próximo disso daqui. Eu vou pegar o meu dama 7 suited, ora eu vou tribetar, ora eu vou jogar de call. Ah, mas eu tô lá na bolha da FT. Bom, se eu tô na bolha da FT, aí eu vou olhar para a esquerda, ver quem são os meus adversários da esquerda, né, small e big blind, saber qual a situação dele de stack, se eles estão maior que eu, se eles estão menor que eu. Mas o que eu mais preciso saber daquele jogador? Se ele é um jogador passivo pré-flop ou agressivo pré-flop. Quem que é um jogador agressivo pré-flop? Aquele jogador que toda hora está fazendo jogadas de raise, jogadas agressivas, né, de apostas pré-flop. Agora nós temos o jogador passivo. O que é o jogador passivo? É aquele que o tempo todo ele está pagando, ele paga, ele paga. Ele é o lose, porém ele é passivo. Ele nunca aumenta. Então quando esse jogador passivo resolve fazer uma jogada agressiva de aumento, geralmente ele tem uma mão de valor, ele não está blefando. Entre o jogador agressivo e passivo, né, o lose e o tight. Então, ou seja, jogar explorativamente é conhecer o que é o ideal e adaptar de forma que você ganhe mais daquela forma. Se vocês abrirem o GTO e ficar jogando aqui, escolhendo as mãos, vocês estão limitando o jogo de vocês a somente esse daqui. Mas por que a gente estuda a teoria? Para a gente saber o que é o correto, o que matematicamente é viável. E outra coisa, quando vocês trombarem um com os outros aí na mesa, eu aconselho meter ficha. Não alisa ninguém, não faz coluio, não combina nada, mete ficha e pronto, acabou. Seu colega de time tem uma tendência, procura explorar a tendência dele, porque a partir do momento que você está explorando uma fraqueza do seu adversário, esse seu colega, ele tem que arrumar uma forma de se adaptar, ele tem que arrumar uma forma de corrigir. Então, você está ajudando ele a evoluir e você também está evoluindo. Da mesma forma que nós falamos, eu vou explorar o meu adversário, vou explorar o meu adversário, mas ninguém nunca fala que vai ser explorado, né? Eu estou falando aqui com coisa que eu nunca tenho uma falha que ninguém possa explorar. É óbvio que eu também tenho, entendeu? Só que aí vai de vocês jogando contra mim, descobrir qual que é a minha falha e tentar explorar a minha falha. E da mesma forma que se eu estiver na mesa com vocês, eu vou fazer de tudo para descobrir qual que é a falha de vocês e tentar explorar essa falha de vocês, seja pré-flop ou pós-flop, tá certo? Mas todos nós erramos, né? Ser humano erra. Por mais que a gente estuda, por mais que eu entenda bem o que é a teoria, entendo os cálculos e tudo, vai ter um momento ou outro ali que eu vou errar. E vocês talvez vão se beneficiar bastante disso, certo?